Miriam do Alabama, escrava que esfolou os filhos de sua senhora e usou a carne deles para roupas. Imagine isto. Você está encolhido no canto de uma cabana mal iluminada, com chão de terra. O ar está denso, com o cheiro de fumaça antiga e o sabor metálico de algo muito mais perturbador. Suas mãos ásperas e doloridas trabalham febrilmente, costurando, cortando, moldando. O material é diferente de qualquer tecido que você já sentiu. Flexível, estranhamente quente, mas inegavelmente grotesco. É a carne de crianças, transformada, feita em uma vestimenta macabra. Esta é a horrível realidade de Miriam do Alabama. Escrava que esfolou os filhos de sua senhora e usou a carne deles para roupas. Um arrepio percorre sua espinha, não apenas pelo frio, mas pelo horror puro e insondável de tudo isso. Para compreender um ato tão monstruoso, devemos recuar no tempo, para um mundo onde a própria humanidade estava fraturada, onde a própria alma de uma pessoa podia ser arrancada, deixando para trás apenas uma casca de dor e uma vontade desesperada e distorcida de sobreviver. Como um ser humano desceu a um abismo tão aterrorizante, cometendo atos que desafiam a compreensão, a história de Miriam começa não com um nascimento, mas com uma aquisição. Ela era propriedade, um bem na brutal economia do sul dos Estados Unidos. Suas origens exatas estão perdidas na cruel indiferença dos guardiões dos registros da história. Mas sua vida, como a de milhões de outros, foi definida por trabalho forçado e subjugação interminável. Desde suas primeiras lembranças, ela conhecia apenas o chicote, os campos e o peso esmagador do poder absoluto detido por outros. Essa desumanização constante, esse ataque implacável ao seu próprio ser, foi o cadinho no qual seu eventual ponto de ruptura foi forjado. Cada indignidade, cada golpe, cada momento de paz roubado acumulava-se, criando uma pressão insuportável em seu espírito. Ela foi levada para uma vasta plantação no Alabama, um lugar de prosperidade aparente, construído sobre as costas do sofrimento. O Senhor, um homem de crueldade convencional, via seus escravos como ferramentas, nada mais. Mas foi a Senhora, uma mulher chamada Marta, cuja marca particular de malícia se gravaria na alma de Miriam. Marta não era apenas severa, ela era inventiva em seu tormento, encontrando maneiras pequenas e insidiosas de infligir dor que iam além do físico, visando diretamente o espírito. Ela desfrutava testemunhar o desespero que criava. A vida na plantação era um ciclo contínuo de trabalho do amanhecer ao anoitecer, sob um sol implacável. Miriam labutava nos campos de algodão, suas mãos sangrando, seu corpo doendo, seu espírito lentamente corroendo. O chicote do feitor era uma ameaça constante, uma marca de pontuação brutal nas sentenças intermináveis de seus dias. No entanto, a dor física, embora devastadora, era apenas uma camada de seu sofrimento. A guerra psicológica travada por Marta era muito mais insidiosa, muito mais destrutiva para o mundo interior de Miriam. Marta parecia derivar um prazer perverso de despojar Miriam de qualquer semelhança de dignidade. Ela forçava Miriam a realizar tarefas humilhantes, zombava de sua aparência e destruía deliberadamente quaisquer pequenos confortos que ela pudesse encontrar. Um dia, Miriam encontrou uma fita descartada, um toque de cor em sua existência monótona. Ela a amarrou em seu cabelo, um pequeno ato de autoexpressão. Marta viu, arrancou-a e a queimou diante dos olhos de Miriam, com um sorriso cruel no rosto. Isso não era sobre disciplina, era sobre esmagar o espírito humano. Mas essa nem era a pior parte. A crueldade de Marta se estendia à família de Miriam. Miriam tinha filhos, meninos, que também eram escravizados. O vínculo entre eles era o último fio frágil que ligava Miriam à sua sanidade. Marta sabia disso. Ela usava os filhos de Miriam como alavanca, ameaçando-os, às vezes até prejudicando-os, para garantir a obediência absoluta de Miriam. O terror de ver sua própria carne e sangue sofrer, impotente para intervir,
corroía o coração de Miriam, despedaçando-o. Ela ainda não sabia, mas esses cortes profundos de desespero estavam lentamente abrindo caminho para um futuro inimaginável. Os filhos da senhora, meninos jovens chamados Thomas e William, eram mimados e estragados, crescendo em um mundo onde Miriam e seus filhos eram invisíveis, meros móveis em suas vidas luxuosas. Eles aprenderam o desprezo de sua mãe pelos escravizados, internalizando a ideia de que essas pessoas não eram verdadeiramente humanas. Eles frequentemente imitavam a crueldade de sua mãe, atirando pedras nos filhos de Miriam, provocando-os, às vezes até relatando transgressões fabricadas à mãe, sabendo que isso resultaria em punição para Miriam ou seus filhos. Esses pequenos atos diários de crueldade casual dos filhos de sua opressora alimentavam ainda mais a raiva de Miriam, que queimava lentamente. Os próprios filhos de Miriam eram seu consolo e sua mais profunda tristeza. Ela os amava ferozmente, mas seu amor estava entrelaçado com um medo constante. Ela sabia que eles enfrentavam o mesmo futuro brutal que ela. Cada dia era uma luta para protegê-los, para ensiná-los, para manter uma faísca de esperança viva em seus jovens olhos, mesmo enquanto sua própria esperança estava morrendo. A plantação era uma jaula, e seus filhos estavam presos nela com ela. Um inverno particularmente rigoroso trouxe uma epidemia aos aposentos dos escravos. O filho mais novo de Miri adoeceu, seu pequeno corpo atormentado pela febre. Miriam implorou a Marta por remédios, por um médico, por qualquer assistência. Marta, no entanto, estava indiferente, talvez até satisfeita com a redução de sua força de trabalho. Ela recusou, citando o custo, alegando que o menino não valia a despesa. Miriam observou impotente seu filho definhar, morrendo em seus braços, vítima de negligência e de um sistema que valorizava a propriedade acima da vida. O luto foi um golpe físico, uma ferida que nunca cicatrizaria. E aqui, a história toma um rumo muito mais sombrio. A morte de seu filho estilhaçou algo fundamental dentro de Miriam. O abuso constante, a desumanização, a perda de seu filho devido à insensibilidade da senhora, tudo isso coalesceu em um vazio profundo e arrepiante. A Miriam, que uma vez tivera esperança, que uma vez lutara para manter seu espírito vivo, havia desaparecido. Em seu lugar, havia um vazio, e dentro desse vazio uma terrível semente começou a brotar. Este foi o momento em que seu cerne psicológico, quebrado e torcido, começou a se remodelar, buscando uma nova e aterrorizante forma de autonomia. Ela começou a ver o mundo através de uma lente de retribuição máxima. A crueldade de Marta intensificou-se depois disso. Ela parecia sentir a mudança interna de Miriam, talvez confundindo seu desespero silencioso com submissão. Ela tornou-se mais exigente, mais verbalmente abusiva, deleitando-se com o silêncio de Miriam. Ela faria Miriam servir suas refeições, olhando diretamente em seus olhos, enquanto falava da ingratidão dos escravos, alheia à tempestade que se formava por trás do olhar estoico de Miriam. Essas interações, repletas da crueldade casual de Marta, tornaram-se os golpes finais de um plano mestre que Miriam estava formando sem saber. Um dia Marta, num acesso de raiva por uma pequena infração, ordenou que Miriam fosse chicoteada publicamente. Os dois filhos restantes de Miriam foram forçados a assistir, seus rostos jovens manchados de lágrimas, enquanto viam as costas da mãe abertas pelo chicote. A dor era excruciante, mas foi a humilhação, a degradação total diante de seus filhos, que finalmente rompeu as últimas correntes da sanidade de Miriam. Algo dentro dela se quebrou, total e irrevogavelmente. O mundo ficou embaçado, e uma fria e clara resolução se solidificou em sua mente. Essa degradação pública, projetada para esmagá-la, em vez disso, acendeu um inferno. Naquela noite, depois que os chicotes silenciaram e a plantação dormia, Miriam permaneceu acordada, seu corpo latejando, sua mente estranhamente calma. A imagem dos olhos cheios de lágrimas de seus filhos, o olhar zombeteiro de Marta, a indiferença casual do Senhor, tudo se repetia. Não havia fuga, não havia justiça, não havia liberdade na vida.
Mas poderia haver um tipo diferente de liberdade, um ato aterrorizante e absoluto de desafio que abalaria o mundo de seus opressores. Ela não sabia como, mas ela iria recuperar sua identidade, sua dignidade, de uma forma que seria inteiramente sua, inteiramente horrível. As sementes de seu plano, por mais perversas que fossem, começaram a criar raízes. Ela começou a observar os filhos da senhora mais de perto. Thomas e William eram frequentemente deixados sem supervisão, seus pais preocupados com os assuntos da plantação ou compromissos sociais. Eles eram privilegiados, alheios e totalmente vulneráveis. Miriam os observava brincar, suas risadas ecoando no ar, um contraste marcante com a agonia silenciosa que ela carregava. Cada momento despreocupado que eles desfrutavam era um lembrete das infâncias roubadas de seus próprios filhos, o que morreu e os dois que viviam em constante medo. Essa observação não nasceu de malícia a princípio, mas de uma necessidade desesperada e animalística de entender a fonte de sua dor, de encontrar um ponto de ruptura. Ela começou a reunir pequenos itens, retalhos de material, ferramentas afiadas que conseguiu roubar da oficina ou da cozinha. Isso não era para fuga, mas para outra coisa inteiramente, algo que falava de um impulso mais profundo e primal. A ideia, antes um sussurro aterrorizante, começou a solidificar-se em uma intenção concreta e arrepiante. Ela não apenas se vingaria, ela transformaria completamente os instrumentos de sua opressão em um símbolo de seu poder recuperado. Esse pequeno ato de coleta logo incendiaria uma tempestade. Os detalhes de como Miriam atraiu os meninos se perdem nas névoas do tempo, talvez por meio de uma promessa de um jogo, ou um agrado escondido, uma ocorrência comum o suficiente para que pessoas escravizadas entretessem os filhos do Senhor. O que está claro é que em um dia específico, quando Marta e o Senhor estavam fora visitando uma plantação vizinha, os meninos desapareceram. A equipe doméstica, em sua maioria escravizada, inicialmente presumiu que eles estavam brincando em algum lugar da vasta propriedade. Ninguém podia imaginar o horror que se seguiria nos dias seguintes. Miriam esperou o momento perfeito, uma hora em que a casa estava quieta, quando o feitor estava distraído, quando os outros escravizados estavam nos campos. Ela conduziu Thomas e William para um anexo isolado e não utilizado, longe da casa principal. Seu comportamento era calmo, quase sereno, uma máscara arrepiante sobre o turbilhão dentro dela. Os meninos, acostumados à sua obediência silenciosa, não suspeitaram de nada. Eles caíram na armadilha, inocentes e inconscientes. O que aconteceu em seguida silenciaria até seus aliados mais fiéis. Dentro daquela cabana desolada, Miriam executou sua terrível vingança. Os detalhes são muito macabros para serem contados em outros termos que não os mais diretos. Ela dominou os meninos e, com uma precisão fria e deliberada, nascida de um desespero profundo, pôs fim às suas jovens vidas. Não foi um ato frenético, mas metódico, quase ritualístico. Os anos de abuso, a morte de seu filho, o chicoteamento público, a desumanização total. Tudo culminou neste momento, uma grotesca retomada de agência. O ato de matar foi apenas o começo de seu plano distorcido. O verdadeiro horror, aquele que marcaria para sempre seu nome nos anais da infâmia, seguiu-se. Com uma determinação sombria, ela começou a esfolar os meninos. A motivação por trás desse ato específico e macabro só pode ser conjecturada através da lente de sua psique despedaçada. Não bastava apenas matá-los. Ela precisava tirar deles, transformá-los, usar sua própria substância para fazer uma declaração, para se refazer. Esta foi sua resposta à destruição de sua dignidade, sua identidade, por Marta. Ela trabalhou meticulosamente, impulsionada por um foco sobrenatural. O barracão tornou-se sua oficina, um lugar de criação indizível. Ela preparou a pele meticulosamente, esticando-a, tratando-a com quaisquer métodos rudimentares que pudesse desenvolver, talvez usando sal ou cinza, as mesmas técnicas usadas para peles de animais.
Ela imaginou uma nova vestimenta, uma capa, um vestido, algo que seria literalmente feito da carne de seus opressores, um símbolo aterrorizante de sua derradeira desafio. Esta era Miriam do Alabama, escrava que esfolou os filhos de sua senhora e usou a carne deles para roupas, não como um ato aleatório de violência, mas como um gesto deliberado e simbólico nascido do mais profundo poço do sofrimento humano. Por dias, os meninos ficaram desaparecidos. Buscas foram iniciadas inicialmente casuais, depois cada vez mais frenéticas, à medida que as horas se estenderam para um dia inteiro, depois 2. Marta voltou de sua visita a uma casa em alvoroço. O senhor, em pânico, enviou grupos de busca temendo sequestradores ou fugitivos. A comunidade escravizada permaneceu em silêncio, uma parede de medo e conhecimento não dito. Ninguém ousava imaginar a verdade, o horror se desenrolando bem além de sua vista. Miriam continuou seu trabalho imperturbável. Ela costurou os pedaços de pele, criando uma colcha de retalhos grotesca. O ato em si, por mais horrível que fosse, era seu derradeiro ato de rebelião, sua recuperação de si mesma. Ela não era mais apenas propriedade. Ela era a criadora de uma verdade terrível, bela e monstruosa. As roupas que ela confeccionou não eram para aquecer ou para a moda, mas para uma declaração, um testemunho do preço do poder absoluto, uma resposta horripilante à pergunta constante de seu próprio valor. A descoberta era inevitável. Um jovem garoto, enviado para buscar ferramentas no anexo, tropeçou na cena. O cheiro sozinho bastou para revirar seu estômago. Ele viu os restos, as vestimentas semi-acabadas e a figura arrepiante e calma de Miriam, ainda trabalhando, suas mãos manchadas, seus olhos vazios, mas resolutos. Seus gritos rasgaram a tarde tranquila, ecoando pelos campos, sinalizando o fim do terrível projeto de Miriam e o início de seu acerto de contas final e brutal. A plantação irrompeu em caos. O senhor, frenético de dor e raiva, correu para o local. A cena que o saudou, os corpos mutilados de seus filhos, a evidência inegável do trabalho de Miriam e as roupas horríveis, mergulharam-no em uma loucura muito mais profunda do que qualquer uma que ele já havia infligido. A reação de Marta foi de horror histérico e incompreensível. Seu mundo despedaçado sem repa, Hansu, a fachada cuidadosamente construída de seu poder, seu controle, foi desfeita pelo ato final de Miriam. Miriam não tentou fugir, nem negou suas ações. Quando confrontada, permaneceu em silêncio, seu olhar inabalável, talvez até desafiador. Sua compostura diante de atos tão inimagináveis foi talvez o aspecto mais arrepiante de seu crime. Não falava de loucura no sentido convencional, mas de uma transformação psicológica completa, uma jornada além dos limites da moralidade humana, imposta a ela pela brutalidade de sua existência. Ela havia se tornado algo novo, algo nascido de desespero absoluto e vingança absoluta. A notícia das atrocidades se espalhou como um incêndio, não apenas pela plantação, mas por toda a região. A história de Miriam do Alabama, escrava que esfolou os filhos de sua senhora e usou a carne deles para roupas, tornou-se uma lenda sussurrada, um conto de horror indizível que aterrorizava e fascinava secretamente. Para os proprietários de escravos, era uma confirmação de seus medos mais profundos sobre a natureza selvagem dos escravizados, uma justificativa para uma repressão ainda maior. Para os escravizados, era um símbolo aterrorizante, mas profundamente perturbador, do que poderia acontecer quando um espírito humano era levado além de todos os limites. Miriam foi imediatamente presa, submetida a um interrogatório rápido e brutal. Ela não demonstrou remorso, nem deu explicações, apenas silêncio, ou talvez algumas declarações enigmáticas que falavam de seu longo sofrimento. O sistema legal do Sul, projetado para proteger a propriedade e manter a instituição da escravidão, não perdeu tempo. Um julgamento, se é que se pode chamar assim, foi mera formalidade. Sua culpa estava predeterminada, seu destino selado. O castigo foi horrível, mesmo para os padrões da época.
Ela foi condenada a ser queimada viva, um espetáculo público projetado para incutir terror e esmagar qualquer vislumbre de rebelião entre a população escravizada. Queriam apagá-la, dar um exemplo que ecoaria por gerações. No entanto, mesmo neste ato final e agonizante, Miriam manteve uma compostura arrepiante. Ela caminhou para sua execução, não com medo, mas com uma calma estranha e inquietante. Seu olhar, diziam, continha algo ilegível, algo além do desespero ou ódio humano. Sua morte foi brutal, um fim ardente para uma vida definida pelo tormento. Mas mesmo em sua destruição, Miriam alcançou uma imortalidade perversa. Sua história, embora muitas vezes suprimida ou distorcida, tornou-se uma estrela sombria na constelação de rebeliões de escravos e atos de desafio individual. Era uma história que os senhores de escravos temiam, um testamento das terríveis consequências de sua própria desumanidade. As roupas que ela fez, a carne de seus opressores, tornaram-se um símbolo, por mais grotesco que fosse, de uma alma levada ao seu ponto de ruptura absoluto, um grito desesperado contra um silêncio insuportável. A história lembra Miriam não como uma heroína, nem puramente como uma vilã, mas como uma figura trágica e aterrorizante, nascida das profundezas de um sistema que negava sua humanidade. Suas ações, embora indizíveis, são um lembrete vívido e visceral do custo final da escravidão, do profundo dano psicológico infligido tanto aos oprimidos, quanto em uma reviravolta horrível, às vezes até refletido no opressor. Sua história, Miriam do Alabama. Escrava que esfolou os filhos de sua senhora e usou a carne deles para roupas, permanece um testemunho arrepiante da ruptura do espírito humano, uma lição gravada no sangue e nas lágrimas de um passado torturado, lembrando-nos que a crueldade extrema pode às vezes gerar uma forma de retaliação igualmente extrema e aterrorizante. Ela nos força a confrontar os cantos mais sombrios do sofrimento humano e os terríveis extremos aos quais uma pessoa quebrada pode ir para recuperar o que lhe foi roubado. A senhora Martha possuía um talento para a guerra psicológica que transcendia a brutalidade simples do chicote. Ela entendia que o espírito de um escravo, se não quebrado, poderia ser uma fonte de resistência silenciosa. Seu objetivo não era apenas obediência, mas uma submissão total e esmagadora da alma. Ela frequentemente forçava Miriam a limpar seus aposentos pessoais, um espaço repleto de delicadezas e o cheiro de perfumes caros, um contraste gritante com a própria existência de Miriam. Enquanto Miriam polia a prata ou varria o chão, Martha sentava-se casualmente recontando histórias das conquistas de seus próprios filhos, seus futuros brilhantes, suas vidas privilegiadas, tudo enquanto os filhos de Miriam trabalhavam nos campos, seus destinos já selados. Esses lembretes diários do abismo entre suas vidas eram sutis, mas profundamente dolorosos, um tormento constante e corrosivo. Martha também se deleitava com um ato performático de caridade para com seus escravos, muitas vezes fornecendo roupas míseras e gastas ou restos de comida, mas só depois de um sermão público sobre a ingratidão deles. Miriam, forçada a ficar em silêncio e ouvir, sentia a bile subir à garganta. Ela entendia o verdadeiro significado desses gestos, não bondade, mas uma nova afirmação de domínio, um lembrete humilhante de sua total dependência. Cada um desses atos calculados de degradação minava o já frágil senso de si de Miriam, deixando para trás um nervo exposto e em carne viva. No entanto, a crueldade estava apenas começando. Os filhos da senhora, Thomas e William, eram espelhos da influência de sua mãe, embora em miniatura. Thomas, o mais velho, era um garoto esguio e de olhos vivos, de talvez 10 ou 11 anos, já exibindo uma aptidão arrepiante para a mímica. Ele frequentemente ordenava que Miriam lhe trouxesse água, e então derramava-a deliberadamente, observando-a com um sorrir, só de escárnio enquanto ela se ajoelhava para limpar, seus joelhos doendo. William, mais jovem e barulhento, encontrava diversão em derrubar os próprios filhos de Miriam, rindo enquanto eles tropeçavam na poeira. Eles viam os filhos de Miriam como brinquedos,
seres inferiores cujo sofrimento era fonte de entretenimento. Essas interações diárias, essas crueldades casuais de crianças que não sabiam melhor, solidificaram o ressentimento latente de Miriam, transformando-o de uma dor maçante em uma dor aguda e ardente. Ela os observava, e uma promessa silenciosa se formou em seu coração, uma promessa de um acerto de contas que um dia abalaria os próprios alicerces desta plantação. Os filhos restantes de Miriam, Samuel e Jesse, agarravam-se a ela, suas pequenas mãos buscando consolo nas suas, ásperas e calejadas. Eles eram magros, suas roupas esfarrapadas, seus olhos assombrados pelo medo constante que permeava suas vidas. Miriam tentava protegê-los, oferecer a pouca proteção que podia, mas seu poder era inexistente. Ela sussurrava histórias de liberdade, de uma terra distante onde poderiam ser verdadeiramente livres, mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, elas soavam ocas, como pó em sua boca. A morte de seu filho mais novo a despojara da ilusão de controle, deixando-a apenas com a dura realidade de sua impotência. Ela sabia, com uma certeza arrepiante, que o ciclo de sofrimento continuaria para Samuel e Jesse, a menos que algo drástico, algo catastrófico, interviesse. Essa resolução silenciosa logo se manifestaria de uma forma que ninguém poderia prever. Depois do chicoteamento público, um silêncio profundo instalou-se sobre Miriam. Não era o silêncio da derrota, mas de uma transformação aterrorizante e absoluta. A dor em suas costas era uma pontada maçante comparada à clareza cortante em sua mente. Ela não sentia mais raiva, nem dor, nem mesmo medo. Apenas um propósito frio e cristalino. Seus olhos, antes cheios da profunda e duradoura tristeza dos escravizados, agora continham um vazio perturbador, um vácuo que engolia toda a emoção. Ela se movia pelos seus dias como um fantasma, realizando suas tarefas com precisão mecânica, sua mente totalmente consumida pela intrincada arquitetura de sua vingança iminente. Ela comia, dormia, trabalhava, mas nada disso tocava o cerne de seu ser, que agora era um cadinho de intenção silenciosa e mortal. Ela começou seus preparativos clandestinos com um desprendimento quase cirúrgico. Cada item descartado, cada ferramenta solta, tornava-se um instrumento potencial em seu plano. Da cozinha, ela furtou uma faca de trinchar longa e afiada, seu aço frio e implacável em sua palma. Da oficina, ela encontrou uma pequena e robusta sovela e um pedaço de barbante. Ela escondeu uma pequena e áspera pedra de amolar. E todas as noites, sob o manto da escuridão, ela afiava a faca, o arrastar rítmico do metal na pedra, um contraponto reconfortante à turbulência que antes a assolava. A lâmina ficou afiada, refletindo o luar em uma lasca de prata mortal. Esses atos de preparação não eram apenas práticos, eram ritualísticos, cada um passo mais perto de seu derradeiro e horripilante ato de criação. Seu foco durante essas noites era absoluto. Ela não estava apenas afiando uma faca, ela estava forjando sua resolução. Ela não estava apenas coletando barbante, ela estava tecendo os fios de seu futuro, um futuro onde ela não seria mais uma vítima. O ato físico de preparar essas ferramentas, sentir seu PI, sua afiação, dava a ela um senso tangível de controle, um poder que lhe fora negado por toda a vida. Ela imaginava a sensação do material com que trabalharia, a transformação que realizaria. O próprio pensamento, por mais sombrio que fosse, preenchia o vazio dentro dela com uma energia aterrorizante. Ela ainda não sabia, mas esses pequenos e silenciosos atos estavam selando o destino dos filhos do Senhor. No dia escolhido, com o Senhor e a Senhora ausentes, uma estranha calma desceu sobre a plantação. Miriam viu os meninos Thomas e William brincando perto da orla da mata, suas vozes estridentes e despreocupadas. Ela se aproximou deles, seu rosto desprovido de emoção. "Meninos", disse ela, sua voz surpreendentemente suave. "Encontrei algo especial no velho barracão, um ninho de passarinhos. Venham, se quiserem ver." As crianças, naturalmente curiosas, caíram facilmente no engodo. Elas a seguiram, seus passos leves alheios ao caminho sombrio que estavam tomando.
O anexo isolado, úmido e com cheiro de decomposição, os engoliu por completo. Lá dentro, Miriam não perdeu tempo. Não houve súplicas, nem lutas que durassem muito. Seus movimentos eram rápidos, eficientes, nascidos de uma força desesperada. Os detalhes dos últimos momentos dos meninos são melhor deixados para os cantos sombrâmbrios da história. Mas o resultado foi inegável. Eles jaziam imóveis, suas jovens vidas extintas, seu privilégio e sua crueldade silenciados para sempre. Para Miriam, não foi um ato de raiva, mas de sombria necessidade, o primeiro passo brutal em sua terrível recuperação. Então o verdadeiramente impensável começou. Com o mesmo distanciamento frio, Miriam começou sua macabra tarefa. Ela trabalhava metodicamente, a faca afiada brilhando na luz fraca que filtrava pelas frestas das paredes do barracão. O ar tornou-se pesado, denso com o cheiro de sangue e algo muito mais primal. Ela separava meticulosamente a pele do músculo e do osso, tratando o processo com um foco que beirava a reverência. Isso não era açougue por si só. Era um ato de profundo e distorcido simbolismo. Cada corte era um grito silencioso. Cada tira de carne, um testemunho dos anos em que sua própria pele foi açoitada, sua dignidade rasgada pelas palavras de Marta. Ela aplicou sal, um conservante comum nas superfícies cruas. Depois esticou as peças, prendendo-as às paredes de madeira ásperas do barracão com o barbante e a sovela que havia reunido. O processo era lento, meticuloso e totalmente desumanizador, transformando restos humanos em matéria-prima. Ela trabalhou por dias, borrando as linhas entre vida e morte, entre vítima e agressor. O objetivo não era apenas matar, mas transformar, fazê-los parte dela, usar seu próprio ser como uma capa contra o frio amargo de sua própria existência. Esta era Miriam do Alabama, escrava que esfolou os filhos de sua senhora e usou a carne deles para roupas, um ato de desafio final, nascido das partes mais profundas e torturadas de sua alma. O ar no barracão ficou pesado com um odor pungente e adocicado à medida que a pele começava a secar e curar. Miriam, alheia ao fedor, continuou seu trabalho. Ela cortou os pedaços maiores em seções menores e mais manejáveis. Então começou o árduo processo de costurá-los juntos. Seus dedos, acostumados à textura áspera do algodão e do tecido grosseiro, agora trabalhavam com um material muito mais flexível, muito mais perturbador. Ela usava o barbante como linha, empurrando a sovela através da pele resistente, puxando o barbante e dando um nó apertado. Cada ponto era um ato deliberado de criação, construindo uma vestimenta não de tecido, mas de vingança. Ela imaginava o rosto da senhora quando visse, o horror, a incredulidade total. Era o único consolo que lhe restava. A descoberta não tardou a chegar. Um jovem trabalhador do campo, enviado para recuperar uma pá esquecida do barracão dilapidado, empurrou a porta rangente. A escuridão lá dentro era profunda, mas o cheiro era ainda mais. Um fedor que imediatamente agrediu seus sentidos, uma mistura horrível de decomposição e sangue fresco. Conforme seus olhos se ajustavam, ele viu o quadro grotesco, a pele esticada nas paredes, os restos parciais e Miriam, sentada em um balde virado, costurando calmamente. Sua cabeça se ergueu. Seus olhos encontraram os dele, e neles ele viu não loucura, mas uma satisfação inquietante e fria. Um grito primal rasgou sua garganta, um som que se espalhou pelos campos, quebrando a tarde tranquila e anunciando o indizível. O senhor, alertado pelos gritos frenéticos, correu para o barracão, seu rosto contorcido por uma terrível premonição. Ele arrombou a porta, seus olhos vasculhando a cena horripilante, a visão dos corpos mutilados de seus filhos, a evidência do trabalho de Miriam e as roupas arrepiantes e semi-acabadas feitas de sua própria carne despedaçaram sua sanidade. Um rugido gutural de angústia e fúria rasgou seu peito, um som animalesco de um homem completamente quebrado. Marta, chegando momentos depois, viu apenas os rostos de seus filhos mortos e então as roupas macabras. Seus gritos ecoaram os dele, um guincho penetrante de horror puro e inalterado que assombraria a plantação por muitos anos.
O mundo cuidadosamente construído de poder e privilégio havia implodido. Estilhaçado pelo inimaginável, Miriam permaneceu sentada, sua agulha ainda na mão, seu olhar imperturbável pelo caos que havia desencadeado. Ela havia completado sua obra, sua terrível obra-prima. O horror nos olhos de seus opressores era seu triunfo final e máximo, um testemunho silencioso do sofrimento que havia suportado. Sua captura foi rápida e brutal, mas ela não ofereceu resistência, nem súplica, nem palavra de explicação. Seu silêncio, diante de atos tão indizíveis, foi talvez o aspecto mais arrepiante de seu crime. Falava de uma mente que havia cruzado um limiar, uma alma que havia sido irrevogavelmente alterada pelo próprio sistema projetado para controlá-la. Ela havia encontrado uma forma horrível e grotesca de libertação, um ato final e violento de autodefinição em um mundo que havia procurado apagá-la. Miriam do Alabama, a escrava que esfolou os filhos de sua senhora e usou a carne deles para roupas, permanece um eco horripilante do passado. Seu ato, indizível em sua brutalidade, ergue-se como um monumento arrepiante não apenas ao seu próprio desespero, mas ao sistema monstruoso que a criou. É um lembrete vívido e visceral de que, quando um espírito humano é levado além de todos os limites, quando a dignidade é completamente despojada, a reação resultante pode ser um reflexo aterrorizante e grotesco da própria crueldade que a gerou. Sua história, gravada nos anais de uma história torturada, serve como uma lição atemporal e agonizante. A desumanização de um leva inevitavelmente à brutalização de todos, um ciclo de violência que deixa cicatrizes muito mais profundas do que qualquer chicote, uma verdade que continua a assombrar a consciência da humanidade